tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. Nós estamos iniciando mais um culto de mulheres e que hoje a graça de Deus possa alcançar o seu coração. Essa graça que é inesgotável, que é irresistível, a graça que é suficiente para nós, para que possamos vencer dia após dia. Então que a graça poderosa do Senhor possa encher o seu coração. Renovar a sua esperança, a sua fé. Enche o seu coração de expectativas para aquilo que Deus, Ele deseja falar com você nessa hora, querida. E que o seu coração agora esteja leve diante do Senhor. A Bíblia diz que nós podemos trocar os nossos fardos pelo fardo do Senhor. Ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu os aliviarei e darei descanso a vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Pois o jugo do Senhor é suave e o seu fardo é leve. Então que nessa hora essa leveza que é a paz que traz a presença de Jesus possa encher o seu coração. E que você possa estar firmada em quem Deus é. Deus é o seu Pai. Deus é o nosso Pai. Deus ama você incondicionalmente e imensamente. Deus, Ele nos ama. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te adoramos nessa noite. Nós te adoramos porque o Senhor é bom. Senhor, estamos seguras em Ti. A Sua presença nos traz paz, alegria, descanso. Tu és a nossa fortaleza, o nosso escudo, o socorro presente no dia da angústia. Por isso, Senhor, nós depositamos a nossa vida, nós confiamos a nossa vida ao Senhor. Depositamos em Suas mãos, porque sabemos, Tu tens cuidado de nós. Deus zeloso, Deus amoroso, nós te amamos. Tu és o nosso Pai, nosso sustento vem de Ti. És nosso socorro, nosso refúgio e fortaleza. Oh Jesus, oh, se lance nos pés do Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em Seus braços é o meu descanso, em Seus braços é o meu descanso, em Seus braços é o meu descanso, em Seus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou e não me deixará. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda
mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu, Jesus. O toque mais puro, o amor mais seguro. Seguro. Seguro, estou em ti. Sim, estou seguro. Seguro, estou em ti. Estou em ti e ninguém pode me roubar das suas mãos, dos seus braços de amor. Ninguém pode me afastar de ti, eu sei, Senhor. E nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados ou potestades poderão me separar de ti. Em ti sou seguro. Seguro. Diga isso pra ele nessa noite. Em ti estou seguro. Segura estou em ti. Seguro estou em ti. Em ti estou seguro. Em ti estou seguro. A minha vida, sustentas o meu coração. Em ti estou seguro. Obrigada, Jesus. Em teus braços nós nos lançamos nessa noite. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Yeah.
presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Eu vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus, o 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 nome de Jesus. Vem sobre nós, manda a tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar. Santo Deus, o som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Eu vou declarar o único nome que salva. Oh, vem e vem sobre nós, manda a tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Eu vou declarar o único nome que salva, Jesus. Jesus, o único nome que salva, Ele é Jesus. Clamamos por ti, Jesus. Jesus, vem sobre nós, manda a tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Ele é Jesus. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês, mulheres inesquecíveis? É um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje nós chegamos ao final da série de mensagens Temperamentos Transformados, né? Foram quase 40 dias ministrando a palavra, uma vez na semana, e dias intensos de estudo, na busca da presença de Deus. E eu espero que você tenha conseguido se encontrar no meio dessas ministrações, que você já saiba qual seja o seu temperamento e que a sua oração, né, seja que o Senhor te transforme e te ensine a cada dia. Eu fiquei muito maravilhada com
os estudos que eu fiz até hoje, porque a cada vez que nós lemos a palavra, o Espírito Santo nos revela algo novo. E eu fiquei tão impactada com tudo que o Senhor fez na vida desses homens, né? Na forma que o Senhor chamou a cada um deles e como eles aceitaram o chamado do Senhor, sem nem saber como a vida deles seria transformada, mas eles aceitaram o desafio. E nós sabemos que quando o Senhor nos chama, Ele nos capacita, amém? E foi muito bom aprender um pouco mais sobre Pedro, sobre Moisés, sobre Abraão. E hoje eu quero trazer para vocês, para nós finalizarmos, mais um personagem bíblico, não menos importante que esses, porque eu creio que cada um teve uma importância para nós. Mas hoje eu quero trazer para vocês sobre o apóstolo Paulo, que foi outra mensagem que, enquanto eu estava preparando, o Espírito Santo estava assim, bradando no meu coração. Eu fiquei maravilhada com a vida desse homem, sabe, um homem de Deus, um homem chamado, escolhido pelo Senhor. E que você possa, aí na sua casa, receber mais da parte do Senhor nessa noite, que você abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus nessa noite e que ela surta efeito na sua vida, amém? Então hoje nós vamos falar do apóstolo Paulo, né? Eu vou trazer para vocês o último temperamento. Nós já falamos sobre o sanguíneo, Pedro, o sanguíneo. Nós já falamos sobre Abraão, o fleumático. Nós já falamos sobre Moisés, o melancólico. E hoje nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo, o colérico. E vamos relembrar algumas qualidades e defeitos do temperamento colérico? Então, algumas qualidades desse temperamento. O colérico, ele é enérgico, ele é otimista, ele é muito prático, ele é decidido, ele é audacioso e ele é líder, né? Lembrando que nós temos um temperamento primário, mas podemos ter traços de temperamento secundário. Só o colérico é líder? Não. Todos os temperamentos, né, sendo transformados, você pode se tornar um líder. Mas o colérico, ele é um líder nato. E agora vamos relembrar alguns defeitos desse temperamento. O colérico, ele pode ser prepotente, impaciente, insensível, intolerante e ele também pode ser autossuficiente. Aí você pode me perguntar, mas Gilane, como que eu posso, né, se você se identificou aí como uma colérica, já no comecinho, pelas qualidades e os defeitos, você pode me perguntar, como que eu posso ser uma líder sendo insensível? Como que eu posso liderar algum grupo de pessoas se eu não me importo com o outro? Porque Paulo, ele foi um líder nato. E uma fraqueza do seu temperamento era ele ser insensível. O que para mim pode não ser nada, para você pode ser tudo. O que para mim não tem importância, para você pode ter muita importância. Nós precisamos, lembra lá no comecinho, quando eu falei, que a importância de nós conhecermos os temperamentos é nós nos conhecermos e conhecermos o nosso próximo. Porque quando nós nos conhecemos, nós sabemos os nossos limites e quando nós conhecemos o nosso próximo, nós podemos ajudá-lo na caminhada, não é verdade? Então, se eu sou colérica e eu tenho tendência à liderança, mas eu sou insensível, não me preocupo com o outro, que eu possa pedir ao Espírito Santo que me transforme. Vocês vão ver o que aconteceu na vida de Paulo. É importante nós darmos atenção para
para o nosso próximo, para quem está do nosso lado, para as nossas amigas, para as nossas irmãs. Porque muitas vezes nós passamos por situações porque nós não conhecemos o outro. Gente, é muito interessante como eu aprendi preparando essa ministração. Aprendi mais sobre o outro do que sobre mim mesma. De como, diante de algumas situações, você vê como a pessoa reage, você fala assim, ela é melancólica, eu entendo. Uma coisa que eu poderia falar, nossa, fulana é dramática, né? Nossa, eu não aguento isso, olha lá, começou o drama. Você tem o coração já mudado, você fala assim, poxa vida, ela recebeu isso de uma forma diferente, porque ela é melancólica, então ela sente muito profundamente as coisas. Então esse estudo mexeu demais comigo, e nós aprendemos muito a abençoar a vida do nosso próximo, né? Quantas situações nas nossas vidas nos levam a ter um nível de maturidade cristã. Nós passamos por algumas situações, mas nós já temos um nível de maturidade cristã, porque nós nos conhecemos, sabemos as nossas fraquezas, e nós podemos pedir ao Senhor que nos dê maturidade, mas talvez a nossa irmã, ela não tenha a mesma maturidade que nós, né? Talvez diante de uma situação, de um problema, ela não reage da mesma forma que nós. Então nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê empatia. Saulo, ele tinha um temperamento muito forte, né? Saulo, para quem não sabe, o apóstolo Paulo, antes ele era chamado de Saulo. Então eu vou falar Saulo, horas Paulo, tá bom? Mas é a mesma pessoa. Ele tinha um temperamento muito forte e ele era um perseguidor da igreja. Saulo era um judeu por nascimento, né? Ele nasceu na cidade de Tarso, na região da Cilícia. Era um fariseu. Ele foi educado na cidade dele e instruído por Gamaliel, que era um dos maiores rabinos naquela época, e ele se dedicava ao serviço de Deus e observava rigorosamente a religião do seu povo. Ele era um homem muito inteligente, um entendedor da palavra, e ele acreditava que ele tinha uma missão religiosa para cumprir, que era combater o cristianismo e destruí-lo. Por considerar essa religião uma traição ao judaísmo, ele perseguia os seguidores de Cristo, porque ele acreditava que os seguidores de Cristo tinham abandonado a lei mosaica para seguir um tal Jesus, sobre o qual falaram que ele havia até ressuscitado. Ele achava que os cristãos eram fanáticos, né? Então, na cabeça de Paulo, o que ele pensava? Ele era um homem tão religioso, a religiosidade tomava conta do coração dele e ele não conseguia enxergar a verdade do Evangelho. Ele não conseguia enxergar a verdade da mensagem de Cristo. Para ele, os cristãos eram hereges. Ele era um homem extremamente insensível e prepotente. Ele se achava o dono da razão. Em Atos capítulo 26, do versículo 9 ao 11, diz assim: quanto a mim, achei que eu devia empregar todos os meios para combater o nome de Jesus, o Nazareno. E foi o que fiz em Jerusalém. Eu encarcerei um grande número de santos, tendo recebido autorização dos chefes dos sacerdotes. E quando eram mortos, eu contribuía com o meu voto. Muitas vezes, percorrendo todas as sinagogas, por meio de torturas, quis forçá-los a blasfemar. E no excesso do meu furor, eu cheguei a persegui-los até em cidades estrangeiras. Então, Paulo, ele estava muito equivocado. Ele tinha uma visão
totalmente errada em relação a Deus e em relação ao Evangelho. E é isso que ele fala aqui em Atos 26, que ele não aceitava. Ele achava que os cristãos, eles tinham que ser presos, tinham que ser mortos. E em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: a mim, que antes fui blasfemo, fui perseguidor, fui injurioso, alcancei misericórdia da parte do Senhor, porque eu o fiz ignorantemente e na incredulidade, né? Aqui ele já fala, olha, isso aqui é quando ele já havia encontrado com o Senhor. Ele fala, eu já fui blasfemo, já fui perseguidor, já fiz tantas coisas, mas eu alcancei misericórdia do Senhor, porque tudo isso que eu fiz foi num tempo de ignorância e incredulidade. Eu não sabia o que eu estava fazendo. E Saulo, ele era um homem, né, que perseguia a igreja, mas ele também participou, né, da morte de um cristão. Você deve estar sabendo já de quem eu estou falando. Eu estou falando de Estevão. Em Atos, no capítulo 7, do versículo 58 ao 60, diz assim: e expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor, receba o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Saulo, além de ser um perseguidor da igreja, além dele ser um perseguidor dos cristãos, ele também participou da morte de Estevão. Alguns estudos dizem que ele era um líder no Sinédrio. E o Sinédrio era um conselho dos anciões. E como ele era um jovem muito sábio, muito religioso, para ele ser um líder naquela época era considerado assim, uma grande honra, porque era conselho de anciãos. E ele era um jovem. A Bíblia não fala que ele fazia parte do Sinédrio, mas alguns estudiosos trazem isso para nós. Porque nós lemos aqui que quando o povo expulsou Estevão da cidade, tacando pedras nele, eles tiraram as suas capas e colocaram aos pés de Saulo. Então, o que nos faz entender que ele era um líder, de toda aquela perseguição. E hoje eu quero falar com vocês também que nós vamos ler, viu? Hoje nós vamos ler muitos versículos, porque a vida do apóstolo Paulo, a história dele é uma história muito extensa, mas nós não temos tempo para trazer todos os detalhes. Então eu quero ler algumas coisas com vocês para vocês entenderem melhor, tá bom? Atos 8, capítulo 1 diz assim: e também Saulo consentiu na morte de Estevão e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então, o que a Bíblia fala sobre Saulo, que depois se tornou o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, a Bíblia não nos traz muita coisa, porque em Atos já começa falando sobre o apedrejamento de Estevão e sobre as pessoas colocarem as capas aos seus pés. E logo mais para frente já começa a conversão dele e o chamado. Então eu quero enfatizar um pouquinho com você sobre como ele era perseguidor, como ele era perverso, como ele entrava nas casas, arrastava as pessoas, como ele prendia e se eles relutassem até os matava. E que meio
e que mesmo diante, de um apedrejamento de um homem que não tinha feito nada de errado, a única coisa que ele fazia era zelar pela palavra de Deus. Ele, no caso, Saulo, não fez nada. Saulo era muito imaturo e não conhecia de verdade o Senhor, como ele achava que conhecia. E para mudarmos, nós precisamos o quê? Conhecer a Deus. Para haver uma mudança na nossa vida, nós precisamos de fato ter um encontro com o Senhor. Quando nós encontramos com o Senhor, quando nós olhamos para o Senhor e de fato, nós nos entregamos a Ele, a mudança na nossa vida é nítida. E eu quero trazer para você também que quando nós temos uma vida errada e nós somos transformados, quando nós nos encontramos com o Senhor e Ele muda a nossa vida, eu já falei com vocês que toda mudança precisa de um processo, Lembra quando nós falamos sobre Pedro? Que Pedro foi chamado por Jesus, mas mesmo sendo chamado, ele tropeçou várias vezes, ele errou, precisou de todo um processo para ele se transformar no homem que ele foi. Agora, algumas pessoas já não precisam desse processo. Algumas pessoas, quando o Senhor chama, já acontece aquela mudança instantânea. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Olha só, eu vou ler para você o livro de Atos, capítulo 9, que é sobre a conversão dele. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá eu te direi o que convém você fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados e também ouviram a voz, mas não viram ninguém. E Saulo se levantou da terra, abriu seus olhos e não viu a ninguém. E guiado pela mão, o conduziram a Damasco. E ele esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que ele tornasse a ver. E respondeu Ananias ao Senhor: Há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prenderem a todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que eu o torne a ver
e você seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram as escamas dos olhos, e ele recuperou a visão, e levantando, foi batizado. Ah, irmãs, que tremendo! Nossa, que tremendo! Eu, por mim, já encerrava aqui. Está vendo o poder do Senhor? Um homem que era perseguidor da igreja, que estava indo para Damasco conseguir cartas, né, para ter mais autoridade de perseguição, e no meio do caminho ele encontra com quem? Com Jesus, e já cai prostrado, perguntando: quem é que está falando comigo? E Jesus responde, né, amavelmente: eu sou Jesus a quem você persegue. E ele, com toda a humildade, fala: o que o Senhor quer que eu faça? E o Senhor diz para ele: vai para a cidade. Nem falou com ele o que ia acontecer, que quando chegar lá, eu vou começar a te dar a instrução. Quando o Senhor pede o seu discípulo para que vá à casa e ore por ele, o discípulo fala: Jesus, eu ouvi muita coisa acerca desse homem. É ele que persegue os cristãos, ele tem matado e prendido muita gente. Mas o Senhor disse: vá. E quando ele chega, ele já chama Saulo, não de perseguidor, ele já fala: irmão Saulo. E ele ora por Saulo, e na mesma hora os olhos de Saulo foram abertos. Oh, aleluias! Na mesma hora as escamas caíram dos olhos dele. Sabe, tudo aquilo que ele pensava, que ele acreditava que estava fazendo por amor ao Evangelho, quando aquele homem impôs a mão sobre ele, os olhos dele foram abertos, e na hora ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Há 3 dias atrás ele era um perseguidor da igreja, e agora ele se tornou um perseguido. Ele foi alcançado pela misericórdia e pela graça do Senhor, foi cheio do Espírito Santo e foi batizado. Reparem algo interessante: não foi Saulo quem chamou por Jesus. Na verdade, ele estava indo perseguir os cristãos em Damasco, mas Jesus o chamou, e ele imediatamente se prostrou. E o Espírito Santo começou a grande obra na vida dele. Sabe, Paulo, eu creio que naquele momento em que os olhos dele foram abertos, ele reconheceu como ele precisava do Espírito Santo na vida dele. Ele reconheceu que ele precisava de Jesus. Ele reconheceu que ele era um pecador. Tem uma frase que diz assim, de Charles Spurgeon, eu acho que é assim que diz: é mais fácil convencer um leão a ser vegetariano do que converter uma pessoa sem a ação do Espírito Santo. E essa frase é muito verdadeira, né? É mais fácil você dar uma salada para um leão do que você ver alguém mudado sem ter recebido o Espírito Santo de Deus. Uma pessoa ser transformada sem o Espírito Santo de Deus. E Paulo, ele foi cheio naquele momento. Ele já foi transformado ali naquele momento. Ele era um colérico, né? Que se achava o bom, achava que sabia tudo, que já podia ali, cheio do Espírito, sair pregando. Mas quando o Senhor nos chama, irmãos, e quando a gente aceita esse chamado, o Senhor, Ele trabalha em nós, nas áreas que nós mais necessitamos. Paulo, ele era muito cheio de si, e o Senhor quebrou ele de cara logo nisso. Por quê? Ele era um colérico, mas ele era muito autossuficiente. E o Senhor fez com que ele se submetesse a uma liderança.
Se você ler o livro de Atos, você vai ver que quem orou por ele foi Ananias, mas que quem liderava ele era Barnabé. Em Atos 9, do versículo 27 ao 31, diz assim: Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele viu o Senhor e o Senhor lhe falou, e como em Damasco ele falava audaciosamente no nome de Jesus e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falando ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuraram matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Olha só, Saulo, ele foi liderado. Ele teve que aprender a ser liderado. Ele teve que aprender a se submeter a uma liderança. E a gente pensa, poxa, ele é um colérico, mandão, autossuficiente. Será que ele teve problemas com isso? Não, ele não teve. Ele já estava cheio do Espírito Santo. Pelo contrário, o que nós acabamos de ler aqui é que ele se submeteu à liderança e que ele pregava com ousadia com Barnabé e que eles começaram a implantar muitas igrejas. E lá atrás, quando ele era um perseguidor, né, que fala que havia muitos cristãos desesperados pela perseguição dele, olha o que nós lemos aqui. Agora as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Como Deus é poderoso, como Ele chama a pessoa certa, como Ele faz uma obra maravilhosa. Quando nós lemos sobre a vida dele, a impressão que nós temos rapidamente, principalmente se você ler o livro de Atos, é que assim que ele se converte, ele já sai pregando e começando seu ministério. Mas na verdade não é. Entre a conversão, entre a sua conversão e o início do seu ministério, há uma diferença de 3 anos, onde ele estava no deserto da Arábia. Se você ler o livro de Gálatas, no capítulo 1, você vai perceber isso, que quando Saulo teve um encontro com o Senhor, né, quando as escamas dos olhos dele caíram, quando ele foi cheio do Espírito Santo e batizado, ele não saiu imediatamente para pregar. Ele já não saiu em direção à sua vida ministerial, não. O Senhor o levou por 3 anos ao deserto da Arábia. Então, em Gálatas você vai ver isso. E quantas vezes também, no nosso chamado, ou no começo, né, ou já no meio da nossa caminhada, nós também não somos levadas ao deserto. Quantas de vocês, mulheres que estão aí na sua casa, já passaram pelo deserto? Ou quantas de vocês, neste momento, estão passando pelo deserto? Saiba que muitas vezes é o Senhor que nos conduz ao deserto. E eu quero te dizer algo: deserto é lugar de revelação. Deserto é lugar de aprendizado. Deserto não é lugar de porquês. Eu não sei o porquê o Espírito Santo está me levando a dizer isso para você. Mas eu creio que alguém que está nos assistindo está precisando dessa palavra. Deserto não é lugar de porquês. Se você está enfrentando um deserto na sua vida, não é para você questionar o Senhor, perguntar para Ele por que você está passando por isso, por que isso está acontecendo, por quê? Não, querida. Se você tem feito isso até hoje, é momento de você se calar.
O Senhor te levou para o deserto para Ele te ensinar algo. O Senhor te levou para o deserto para você amadurecer, para você receber da parte dEle. É no deserto que nós somos moldados. É no deserto que nós aprendemos. Eu já falei com vocês aqui em outra oportunidade que houve um tempo da minha vida em que eu adoeci e eu não sabia como eu fui parar naquela situação e muito menos como eu sairia dela. Eu achava que nunca mais a minha vida voltaria ao normal. E o Espírito Santo trouxe muito profundamente ao meu coração que era tempo de aprendizado. Sabe, eu passei por coisas muito difíceis, eu fiquei muito ruim, e não foi dias, não foram meses. Quando eu ministrei aqui, eu abri meu coração e falei que foram alguns anos. E para quem não é de abrir o coração, não era, né? Eu mudei muito. Não era de pedir ajuda, de falar com alguém, então é muito mais difícil, você sofre muito mais. Mas o Senhor falou comigo, Dilane, é tempo de aprendizado. E depois disso, o Senhor já colocou tantas pessoas na minha frente, passando pelas mesmas coisas, ou caminhando em direção a esse abismo, e é nessa hora que eu falo, Senhor, como o Senhor é perfeito. Como o Senhor nos leva a passar por algumas situações para que a gente possa ajudar o outro. Para que eu possa entender o outro. É sobre o que eu falei com vocês no começo. Eu preciso entender a outra. Eu preciso compreender que o que não me dói, dói na outra. Eu preciso entender que o que não tem importância para mim, talvez tenha importância para você. E qual a forma melhor de eu te ajudar a sair de uma situação ruim que você esteja vivendo? Se não for te falar, eu sinto sua dor. Eu sei o que você está passando, porque eu já passei por isso. E eu venci. E o Senhor me levantou. Então, nessa noite, na autoridade de Jesus, eu quero te ajudar a ser levantada também. O mesmo Deus que agiu lá no passado, Ele é um Deus que Ele age hoje. Amém? Amém? Vamos dar sequência. O Senhor, Ele pode usar o nosso temperamento para a glória dEle. Foi o que eu já disse para vocês. Não tenha vergonha do seu temperamento. O Senhor quer usar o seu temperamento para a glória dEle. Lógico, Ele vai fazer alguns ajustes, mas Ele quer te usar. Mas primeiro nós precisamos aprender dEle, ser orientados por Ele, Sermos reajustados. Primeiro nós precisamos pedir ao Espírito Santo que potencialize as nossas qualidades e que minimize os nossos defeitos, que Ele nos ajude. A Bíblia diz que Paulo, ele se fortalecia a cada dia no Senhor. A cada dia ele se fortalecia, mesmo em meio ao deserto, ele se fortalecia no Senhor. E é o que eu quero te falar, mulher. Se fortaleça em Deus. Sabe o que é se fortalecer no Senhor? É você buscar a presença dEle. É você criar uma intimidade com Ele. É você orar. É você jejuar. É você ler a palavra. Olha o que Paulo diz em Gálatas, no capítulo 1, versículo 11 e 12. Eu quero que vocês saibam, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque eu não recebi e nem aprendi o evangelho de homem algum, mas eu aprendi pela revelação de Jesus Cristo. Ele recebeu a revelação da parte de Deus. Que tremendo! Ele foi instruído em tudo pelo próprio Deus. Você crê nisso? Que você pode ser instruída no seu chamado? Lógico, o Senhor levanta mulheres para nos apoiar, para nos ajudar, para nos incentivar, para nos discipular. Mas
Paulo, ele recebeu toda a revelação direto da parte do Senhor. E Deus, ele quer se revelar a você nessa noite. Você crê? Você ora por isso? Você dobra os seus joelhos e fala: Senhor, se revela a mim. Me mostra qual é a sua vontade. Me mostra o que o Senhor quer fazer na minha vida. Nós precisamos sempre receber algo de Deus, algo novo de Deus na nossa vida. É isso que nos dá um vigor de cada dia. E nós temos que ter cuidado. Não é o que nós recebemos do Senhor que muda a nossa vida, mas a forma que nós respondemos ao que nós recebemos. Né? O Senhor chamou a Saulo. Saulo, por que você me persegue? Quem que está falando? Jesus. O que o Senhor quer que eu faça? Então o Senhor se revelou para ele e ele respondeu de forma positiva ao chamado. Então nós temos que entender que não é o que nós recebemos que paralisa ou nos faz avançar, mas a resposta que nós damos àquilo que nós recebemos. A resposta que você dá vai determinar o que vai acontecer a seguir na sua vida. Amém? Guarda isso no seu coração. E eu já quero finalizar com vocês, né? Quero te falar alguns frutos da conversão de Paulo. Depois de Jesus Cristo, ele foi o maior líder da igreja. Ele era um homem que orava, ele era um homem que pregava a palavra de Deus audaciosamente, ele pastoreava porque ele tinha discípulos. Eu aprendi, você é um pastor, você é uma pastora? Aí eu falei, isso aconteceu com uma pastora muito querida. Dilane, você sabe o que é ser uma pastora? Falei, alguém que prega o evangelho, que pastoreia? Ela disse, sim, alguém que pastoreia, que cuida, alguém que tem discípulos. Você é um pastor, você é uma pastora, se você tiver discípulos. Eu achei isso muito interessante. Então ele era um pastor, porque ele tinha discípulos, ele pastoreava. Ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Era um fundador de igrejas, reconhecia a voz de Jesus, isso é muito importante. Era um líder nato, ele era um homem de visão. E mais do que isso, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Paulo, o apóstolo Paulo, ele era um homem de visão, cheio de Deus, um homem inteligente. Sabe, quando a gente lê, faz a sua parte, eu vou te ajudar, faz a sua parte, eu vou te capacitar. Ele se levantou e o Senhor Jesus capacitava. Ele tinha visão, ele sabia exatamente onde pregar. Ele pregava nas grandes cidades, nos centros comerciais, onde estava lotado de pessoas. E as pessoas se rendiam ao nome do Senhor. E mais do que isso, a Bíblia diz que ele usava lenços e aventais, e que até esses lenços e aventais eram levados até os enfermos, e quando eles tocavam, eles eram curados. Olha que unção! Que quando as pessoas estavam endemoniadas e eles colocavam esse lenço, os demônios eram expulsos. Gente, há muita coisa para dizer sobre o apóstolo Paulo, mas o meu desejo nessa noite é que você, mulher, seja transformada assim como ele foi. É que o Espírito Santo se revele a você, assim como se revelou a ele. Sabe, o meu desejo nessa noite é que você seja totalmente transformada pelo poder do Senhor Jesus. Nós vimos que Paulo, ele estava indo para Damasco, mas foi Jesus que chamou por ele. Mas quando ele entendeu o seu chamado, quando ele reconheceu o Senhor, era ele que chamava pelo Senhor. Quando ele entendeu o seu propósito de vida, ele percebeu que ele não poderia viver mais sem a presença maravilhosa do Espírito Santo na vida dele. Ele se colocou à disposição do Senhor.
e foi usado. Reconheceu que estava enganado a respeito da sua fé quando seus olhos foram abertos para a verdade do Evangelho. E a transformação do Espírito Santo na vida dele foi nítida, foi visível. Paulo, ele foi pulso firme sem ser autoritário. Ele falou da verdade do Evangelho sem ser arrogante. Ele corrigiu alguns irmãos sem os rebaixar. Ele foi um líder sem ser aparecido. Ele perdoou sem julgar. E ele usou a sua autoridade apostólica com humildade, sem soberba, porque ele disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou do Senhor. Aleluias. E se nós lermos 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 6, ele estava encorajando o seu filho na fé a permanecer firme. Ele estava preso, né? Ele sofreu tanto durante a vida dele por amor ao Evangelho, foi açoitado, quantas vezes teve que fugir, e ele estava preso, esperando a morte chegar. E em vez dele reclamar, né, dele começar com os porquês, mas Senhor, por que eu vou morrer? Por que eu estou aqui? Se eu isso, se eu aquilo? Não, ele estava preso, esperando a morte, e ele estava preocupado com o próximo. Mesmo em meio a essas circunstâncias, ao invés de lamentar, ele estava encorajando o seu filho na fé a permanecer firme. E em Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, Paulo disse assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele é um homem cheio de fé, um homem que não pensava nele mesmo, mas ele queria que tudo que ele fizesse glorificasse o nome do Senhor. Ele não queria a honra dos homens, mas ele queria devolver toda a glória para Deus. Não importa, para ele, não importava se o Senhor fosse glorificado na sua vida ou na sua morte. O importante para ele era que o nome de Jesus fosse glorificado. Aleluias. O importante para ele é que o nome de Jesus fosse glorificado. E eu quero nessa noite falar com você. Não importa o que você esteja vivendo, não importa a situação, se seja de paz ou de guerra, se seja luta ou vitória, se você esteja bem ou se você está num momento ruim, querida. O importante na nossa vida é que o nome de Jesus seja glorificado. Que você possa receber aí na sua casa, nessa noite, não de mim, porque eu sou pecadora, eu não tenho nada para te oferecer, mas que nessa noite aí na sua casa você possa receber da parte do Senhor toda a transformação que Ele tem para fazer na sua vida. Que nessa noite você possa receber da parte do Senhor fortalecimento. Que o Espírito Santo de Deus te fortaleça agora aí na sua casa. Que você seja renovada nessa noite. Se há muito tempo você não sente a presença de Deus, que o Espírito Santo te visite na sua casa agora. Feche seus olhos nessa noite aí onde você está e comece a receber da parte do Senhor. Abra o seu coração para Ele, deixe que Ele trabalhe em você. Deixe que Ele tire de você todo medo, toda ansiedade, toda fraqueza, todos os pontos fracos do seu temperamento, mas que nessa noite o Espírito Santo te encoraje, que nessa noite o Espírito Santo possa te levantar, que nessa noite o Espírito Santo te dê ousadia, mulher. Se levante desse lugar. Se você está no deserto, que o Espírito Santo comece a revelar a você nessa noite tudo aquilo que Ele precisa.
Dê lugar ao Espírito Santo, que Ele comece a revelar para você tudo aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Que Ele comece a te falar tudo aquilo que Ele quer que você faça. Receba o chamado de Deus nessa noite. E eu espero em nome de Jesus que você tenha os seus temperamentos transformados. Amém? Eu espero em nome de Jesus que de alguma forma eu possa ter sido aqui nesses dias um canal das bênçãos de Deus na sua vida. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade, a Samira, que me confiou a estar ministrando a palavra. Como eu já disse lá atrás, não sei falar, tropeço em palavras, gaguejo, eu erro, mas é tudo para a glória do Senhor. Quero agradecer a Sassá e quero agradecer a cada um de vocês também que estiveram conosco em todos esses dias, na nossa série de mensagens. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês poderosamente. Amém?